de Deus é, por favor, Efésios capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura dos 2 primeiros versículos. Está escrito assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? Vou ler de novo o versículo 1, porque eu quero transmitir uma mensagem com base no versículo 1. Está escrito assim: sede, pois, imitadores de Deus. Mas o que é imitar? É tomar por modelo. Imitar é o mesmo que reproduzir, querer ser igual. Então Paulo está dizendo assim: olha, vocês devem ter como exemplo Deus, e vocês devem imitá-los como filhos amados. Como filhos amados. Eu quero falar aqui com você hoje sobre algumas coisas que são características na vida daqueles que são filhos de Deus, porque Paulo está dizendo: vocês devem imitar a Deus como filhos amados. Curva a sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, nós te louvamos mais uma vez, porque o Senhor nos deu a oportunidade, o privilégio de estarmos na tua casa, reunidos em teu nome, para te louvar, para te exaltar. E esse é o momento de nós ouvirmos a tua palavra, e nós, como filhos, pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco. O Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, para compreendermos aquilo que o Senhor tem a tratar conosco nessa noite, Pai. Que assim seja feito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Você já deve saber que quem escreveu a carta aos cristãos de Éfeso foi Paulo, em meados do ano 62 da era atual, com a intenção de tratar assuntos como a redenção dos crentes através da obra expiatória de Jesus. Na carta aos Efésios, Paulo fala de batalhas espirituais. No capítulo 5, ele começa falando algo que me chamou a atenção quando fiz a leitura do texto, pois ele disse que a igreja deve ser imitadora de Deus. Você sabe que quando Deus fez o homem, o livro da criação nos relata que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, vamos fazer um ser que seja como nós. E quando Deus, em Gênesis 2:7, fez o homem, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente, e Deus comunicou ao homem, compartilhou com o homem parte dos seus atributos. Você sabe que Deus tem 3 atributos que são incomunicáveis, ou seja, que Ele não compartilha com ninguém. Quais são? Onipotência, pois só Ele tem todo o poder. Onipresença, pois só Ele está presente em todos os lugares. E onisciência, só Ele sabe de todas as coisas. E os atributos que Deus comunicou com o homem são sabedoria, pureza, santidade, amor. São características de Deus que Deus compartilhou com a humanidade. A bondade, a misericórdia. Mas quando o pecado veio ao mundo, quando o homem transgrediu o mandamento divino,
Então o homem perde os atributos de Deus. Há uma depravação total, de modo que a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. O homem se tornou um ser mais parecido com o destruidor do que parecido com o Criador. A prova disso é que o homem mente como o diabo é o pai da mentira, rouba como ele veio para roubar, matar e destruir. O homem se tornou homicida como o diabo é homicida. Mas Deus, pela sua bondade, graça e misericórdia, amou a sua criação de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E uma vez que o homem crê na obra redentora, expiatória de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, então ele ingressa no reino de Deus, deixando de ser apenas criatura e tornando-se ser filho de Deus. Como João escreveu no capítulo 1, versículo 11 do evangelho que leva o seu nome, ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, uma vez que o homem crê no evangelho, crê em Jesus Cristo, crê na sua obra expiatória, na ressurreição dos mortos, uma vez que o homem crê que Jesus há de voltar para buscar a sua igreja, então ele deixa de ser apenas uma criatura, ele recebe o poder, ele é feito filho de Deus. E uma vez que ele permanece, é importante nós dizermos isso também, porque na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12, está escrito assim, olha, que não haja entre vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da vossa confiança até o fim. Então eu me tornei filho de Deus, então eu permaneço na fé, na esperança, no amor, desde os meus primeiros dias até o fim da minha vida terrena, até o dia em que Cristo me tirar dessa terra. E é importante que isso fique claro, os filhos, eles aceitam a repreensão do pai. Os filhos entendem que o pai, quando corrige, o pai, quando repreende, ele faz isso por amor. Eu cito quase todas as pregações, o texto da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: filho, já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem Ele ama, e açoita a qualquer que Ele recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque qual pai que não corrige o filho a quem Ele ama? Mas, se estais sem a disciplina, da qual todos sois feitos participantes, és então bastardo e não filho. Ele trata como filho ilegítimo aquele que despreza a correção que vem de Deus, aquele que não aceita a repreensão que vem do Senhor, aquele que anda para trás, que desvia. O justo vive pela fé, e se ele recua, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Então os filhos de Deus são aqueles que recebem a Cristo, aqueles que acreditam na sua obra, aqueles que mantêm o princípio da confiança até o fim. Os filhos de Deus têm por características aceitarem, entenderem que quando Deus corrige é por seu bem, quando Deus corrige é porque Deus ama. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Porque filho é assim. Aí você pergunta: pastor, mas toda a humanidade, todos os homens,
são filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz, não. Por isso que eu estou dizendo isso para você. Agora, quando no ventre da sua mãe o filho é gerado, há uma grande expectativa acerca da sua aparência, do seu aspecto. Com o que ele vai parecer? Com a mãe ou com o pai? Ele vai puxar para qual família? A família do pai ou a família da mãe? E quando aquele bebezinho nasce e recebe as primeiras visitas, logo as pessoas começam a procurar naquele bebezinho os traços do pai, os traços da mãe. As pessoas vão dizer: esse aqui parece com o pai, essa é a cara de um, focinho do outro. Porque o filho tem a tendência em herdar alguns aspectos do pai: a personalidade, a aparência física. Às vezes o filho herda a profissão do pai, ele gosta, o pai estimula o filho. Acho que todo pai deve sentir grande alegria quando ouve um filho dizer que quer ser como ele. Então, na natureza humana, isso é normal. O filho parece com o pai. Você sabe que eu sou o pai da Ana Clara tem 9 anos, e quando a Ana Clara nasceu, foi chocante para todo mundo que viu, porque ela era exatamente a minha aparência, linda de sol. E quando o André nasceu, as pessoas ficaram perplexas também, porque ele era branco. E quando eles olharam para a mãe, viram exatamente que ele é a cara do pai. Então, é natural, o filho ele tem a tendência em se parecer com o pai, com a mãe. Nós vemos um texto no início, onde o apóstolo Paulo, ele estimula a igreja a imitar a Deus, a se parecer com Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, já que vocês são filhos de Deus, então faça o que ele fez, vivam como ele vive. 1 João 2,6 diz que aquele que ama a Cristo deve andar como ele andou. Então aí eu comecei a pensar: quais são as características do Filho de Deus? Eu penso que quando um pai é responsável e educa o seu filho, ensina o seu filho, doutrina o seu filho, ensina bons modos ao seu filho, qualquer atitude do filho que seja contrário àquilo que ele ensinou, quem passa vergonha é o pai. Você quer um exemplo? Você chegou lá no mercado, ou você foi lá no shopping, e aí você passou em frente à loja de brinquedos, e naquele dia você não está numa condição boa, mas o filho viu, e ele quer aquele, não é o que você pode comprar, é aquele, e você tenta de todas as maneiras mostrar para ele que não dá para comprar naquele dia, e aí ele se joga no chão, aí está lá o pai passando, arrastando o filho no chão, e a vergonha não é do filho, a vergonha é do pai, porque as pessoas vão dizer o seguinte: que menino mal educado, como essa menina é mal educada. E quem é que educa? O pai. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22 versículo 6, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Quando eu comecei a pensar no que pregar acerca das características dos filhos de Deus, a primeira coisa que eu pensei, irmãos, foi em educação. Cara, o crente tem que ser educado, o crente tem que ter bons modos, o filho de Deus precisa saber se comportar. Se você olhar para o contexto do texto em que Paulo instrui a igreja a ser imitador de Cristo, olha o que ele diz no versículo de número 3, acompanhe comigo aí. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices
nem chocarrices. Pastor, o que é parvoices? Falta de inteligência, falta de bom senso. Olha o que Paulo está dizendo na igreja: olha, não seja inconveniente, não seja chato, não seja cri-cri, não fica se intrometendo no assunto dos outros, seja uma pessoa agradável. Você sabe o que é chocarrices? É grosseria. Bom dia, bom dia. A maneira como a pessoa responde, a maneira como ela fala, o comportamento dela no meio das pessoas, dá a entender que ela é uma pessoa estúpida, grossa. Ele está dizendo: não seja assim não, porque Jesus não foi assim, Jesus é filho de Deus. Então, olha a instrução de Paulo, versículo 5: porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, no contexto do texto em que Paulo fala para imitar a Deus, ele põe um contraponto, e o contraponto é: não seja uma pessoa grosseira, não engane com palavras, não se engane com palavras, não tenha falta de inteligência, falta de bom senso. Ele está falando de comportamento. Por isso que eu disse a você que quando o filho ele age de maneira contrária à vontade do seu pai, quem passa vergonha é o pai, porque é o pai que educa. Então, quando o crente, por exemplo, ele é negligente no seu falar, ele é estúpido no seu dialeto, ele trata mal as pessoas, ele não age como um filho de Deus. Você tem que pensar nisso, porque você quer conhecer alguém, ouve o que ela tem para falar, observe o modo que ela se relaciona com as pessoas. A Bíblia diz em Efésios 4:30, um pouco antes: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. No 29 ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tiago 1:26 diz: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração, a religião desse é vã. Fala mais do que a boca. Eu preguei aqui há 2 semanas atrás a mensagem que falava sobre a língua. Tiago 3:9 diz: com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos aos homens feitos à semelhança de Deus, de uma mesma boca procede bênção e maldição, não convém que isso se faça assim. E entenda, as pessoas estão de olho em nós. Quando percebem que se trata de alguém que professa a fé cristã, as pessoas procuram defeito em nós. E muitos esperam apenas você tropeçar para apontar o dedo para você e começar a falar daquilo que está no coração. Então Paulo está dizendo: olha, não seja falto de inteligência, não seja falto de bom senso, não seja grosseiro. Os filhos de Deus são educados, os filhos de Deus são diferentes, ele tem uma maneira diferente de se relacionar com a sociedade. Não seja grosseiro, irmãos. Tem uma coisa que é fruto do Espírito Santo, se chama domínio próprio. Dá vontade de pegar pelos cabelos, sim. Dá vontade de dar umas porradas, sim. Dá até vontade de falar algumas coisas, mas não precisa falar. Se domina. Então, os filhos de Deus, eles têm por características desfrutar da boa educação do Pai, que é fruto da pregação do Evangelho. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Os filhos de Deus, eles são pessoas de paz. Os filhos de Deus são aqueles que tranquilizam. Os filhos de Deus são aqueles que sempre têm uma palavra que traz paz em meio aos conflitos, em meio às guerras. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês: tem uma coisa que Deus detesta, é irmãos que semeiam contenda entre irmãos. Vai comigo aqui para Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Olha o que está escrito no livro da sabedoria. Provérbios capítulo 6, versículo de número 16. Está escrito assim:
Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, que é o orgulho, isso aborrece a Deus; língua mentirosa, e o diabo, como diz João 8,44, ele é o pai da mentira, isso aborrece a Deus; mãos que derramam sangue inocente, ele está falando de violência; coração que maquina pensamentos viciosos, o coração mau e infiel que prende a pessoa no seu vício; pés que se apressam a correr para o mal, a pessoa respira o mal, pensa no mal, olha para o mal e anda no caminho errado. Versículo 19: testemunha falsa que profere mentiras, a pessoa que se une a alguém para caluniar outra pessoa. Agora olha o que Deus odeia: o que semeia contenda entre irmãos. A Bíblia diz em Provérbios 10, 12 que o ódio excita contendas. A pessoa que é possuída pelo ódio, ela só enxerga confusão, ela só enxerga contenda, ela tem prazer de difamar os outros, de falar mal dos outros. Ela é aquele tipo de pessoa que respira maldade, pensa mal o tempo todo. Provérbios 26, 20 diz que sem lenha o fogo se apaga, e não havendo o maldizente, a contenda acaba. Os filhos de Deus são pacificadores. O pacificador é aquela turma do deixa disso. Ele vê que o bicho está pegando, ele sabe que qualquer palavra que ele proferir pode incendiar um bosque, e ele chega com a missão de promover a paz. Jesus é o Filho de Deus. Em João capítulo 4, ele está em território samaritano, e diz no versículo 9 que judeus e samaritanos não se comunicavam. Mas quando Jesus chega ali, uma mulher de Samaria vai ao seu encontro. Jesus pede a ela água de beber, e a mulher diz: como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque judeus e samaritanos não se comunicam. Jesus poderia simplesmente olhar para ela e dizer: você não deveria nem vir aqui, você nem poderia chegar onde está um judeu. Mas Jesus não está preocupado, irmãos, com divisão, com rixa, com disputa. Ao contrário, ele veio para unir, ele veio para pôr fim à inimizade, ele veio para apaziguar. Rapidinho, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, eu sou de uma época, na minha época de escola, que a gente era assim, a gente jogava bola, às vezes na hora do recreio chutava as latinhas, aí um dava um chute no outro e os meninos começavam a se estranhar, e aí um chegava no outro e era 10 minutos, um dando uma ombrada no outro, um empurrando o outro, ninguém batia em ninguém, era tudo covarde já, um empurrava o outro, aí os meninos que agitavam, e eu era um deles, ficavam assim: orra, aí eu não deixava, porque a gente queria ver os meninos tocando porrada. O pacificador é aquele cara que ele vai chegar ali para pôr um ponto final na contenda, ele vai chegar ali e vai mostrar que os dois estão errados. O pacificador, ele vem para pôr fim à inimizade. Olha o que está escrito em Efésios 2, a partir do versículo de número 14, está escrito assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Quando Jesus veio, Jesus pregou, ele acabou com aquele negócio
do exclusivismo dos judeus. Nós somos descendentes de Abraão, então nós somos filhos de Deus, e os gentios, eles são os cães. Os gentios são os imorais, os publicanos são merecedores da condenação. Jesus veio e misturou todo mundo, e aquele que crê no seu evangelho é salvo. Acabou com a inimizade, acabou com a separação. Essa é a característica do Filho de Deus. O Filho de Deus chega em casa e os irmãos estão se atracando, ele vai lá e traz uma mensagem, traz uma palavra de paz. Lembra do sermão da montanha? Volta aqui para o capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Olha o que Jesus disse no versículo de número 9. Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus disse assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Deus é um Deus de paz. Paulo escreveu em breve: o Deus de paz esmagará Satanás. Isaías 9, versículo 6, Jesus é chamado de príncipe da paz. Jesus, ele veio para apaziguar. Os filhos de Deus têm essa característica. Irmão, você vai chegar no trabalho, vai ter alguém falando mal do patrão. De repente o patrão chega até você e fala mal de alguém. Você deve chegar para o patrão e mostrar para ele que não é bem assim, que isso é uma coisa que acontece, às vezes a gente fica nervoso mesmo. E aí você tem que chegar para o funcionário e falar assim: olha, tenta entender um pouco o lado dele, é muita cobrança, muita responsabilidade, é estresse, é gente o dia inteiro falando, então não carrega isso dentro de você não. Isso é ser pacificador. Os filhos de Deus têm por característica serem conduzidos pelo Pai. Presta atenção nisso aqui. Jesus é batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. Diz a palavra que o Espírito vem sobre ele em forma corpórea, como pomba. Ouve-se uma voz dizendo: eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Os primeiros versículos do capítulo 4 de Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz assim: a seguir foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Era o Espírito que conduzia. Jesus diz em João capítulo 16: quando ele vier, vos guiará em toda a verdade. Os filhos de Deus são guiados, conduzidos pelo Espírito Santo, direcionados pelo Espírito Santo. Todo pai que tem zelo pela sua criação mostra o caminho, aconselha, instrui, exorta, encoraja. O Espírito Santo trabalha para guiar a igreja, para guiar o povo de Deus em toda a verdade. E os filhos de Deus entendem isso. Olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos capítulo 16. Eu quero ler com você Atos capítulo 16. Versículo de número 6. Atos capítulo 16, versículo 6, está escrito assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha que coisa curiosa. Eles queriam pregar, eles queriam anunciar a palavra, e o Espírito Santo: não, agora não. Ou seja, quem mostra o tempo de agir, quem mostra a hora certa, a ocasião certa, é o Espírito Santo. Por isso que lá em Atos capítulo 20, versículo 22, Paulo, ele disse: agora eis que ligado eu pelo Espírito, vou a Jerusalém, sem saber o que lá me há de acontecer. O Espírito me revela que de cidade em cidade haverão tribulações e perseguições. E aí ele diz: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra a vocação e o ministério que eu recebi do Senhor. O que Paulo está dizendo?
Quem conduz a minha vida é Deus. Quem me direciona é Deus. Quem me mostra o caminho é Deus. Quem me conduz é Deus. Eles estão querendo pregar, mas o Espírito Santo está mostrando que não. Olha o versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ou seja, eles queriam, era da sua vontade, era do seu interesse, era conveniente para a missão deles, mas o Espírito de Jesus, não vai. O Filho de Deus é assim. Às vezes a gente acha que é a hora, que é o momento, que é a ocasião, temos até vontade, mas será que está em concordância com a verdade? Será que está em concordância com o que Deus quer? E sabe qual é o problema da nossa geração? As pessoas são assim, ó, eu tenho uma palavra de Deus para você, e aí a pessoa acredita, às vezes até perde o sono, fica ansiosa para ouvir, mas quando a tal pessoa vem até a mim para ouvir a tal palavra de Deus, eu estou falando do meu coração. E muitas vezes tem pessoas que são guiadas por emoções humanas, por ideias de homens, que acreditam estar impulsionadas pelo Espírito Santo, mas na verdade é um engano do seu coração, porque quando a direção vem de Deus, ela está em concordância com o Evangelho. Deus não entra em contradição com a sua própria vontade. Olha o que o texto está mostrando. Jesus mostra a eles o tempo certo, a ocasião certa e a hora certa. E na nossa vida é assim. Quem é filho de Deus, o Pai está sempre mostrando. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, avance aí, Romanos capítulo 8, versículo de número 14. Romanos 8, 14, está escrito assim: porque todos os que são guiados, conduzidos, direcionados, orientados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Imagine você, pai, dizer para o seu filho: o caminho é esse, e ele ir no outro. Você se sentiria feliz? Imagine você dizer para o seu filho: filho, não, e ele agir como se você não tivesse falado nada. Os filhos de Deus têm por característica serem conduzidos, guiados. É Deus que dá a direção, irmãos. É Deus que mostra o caminho. É Deus que tem que dizer o sim. É Deus que diz não quando não é da vontade dele, e nós, como servos, devemos abrir mão das nossas vontades para viver aquilo que ele tem para nós. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, os filhos de Deus, eles têm bom senso. Os filhos de Deus têm inteligência. Os filhos de Deus, eles são pacificadores. Os filhos de Deus são guiados pelo o Espírito de Deus. Os filhos de Deus, eles são cuidados e protegidos pelo Pai. Faz parte do instinto humano defender a sua cria. Você percebe isso até entre os animais. Você já reparou, por exemplo, quando uma galinha está protegendo ali os seus pintinhos e alguém se aproxima, a reação dela? Nunca viu isso? Então experimenta. O instinto, ao perceber que a sua cria corre perigo, se você vê isso até entre os cachorrinhos, dependendo, às vezes os filhotinhos estão amamentando e alguém se aproxima, o instinto daquele animal já fica em alerta. E a tendência é que a mãe defenda os seus filhotes. Qualquer pai, qualquer homem ou qualquer mãe,
ao perceber que o seu filho está em risco, é capaz de fazer qualquer absurdo para defendê-lo. E Deus como pai, e Deus como protetor, e Deus que ensina o homem a proteger o seu filho. Olha o que está escrito no livro de Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14, versículo de número 26. Está escrito assim: no temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Ó, há firme confiança, Ele será um refúgio para os seus filhos. Ou seja, quando o filho está em perigo, quando o filho entende que está em uma situação de risco, afligido, tenso, preocupado, sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer, pode correr, porque Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na angústia. Pode correr aos braços do Pai, porque Deus protege os seus filhos, Deus protege a sua criação, Deus ajuda, Ele será um refúgio para os seus filhos. Os filhos de Deus são protegidos pelo Pai. Diga amém. E é bom saber disso, né? Porque quantas vezes no nosso dia a dia nós nos encontramos em situação de risco, ficamos preocupados, aflitos, começamos a imaginar um monte de coisa que na verdade nem vem a acontecer. Não. Deus ensina, olha, Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quando Israel andou em obediência em todas as ocasiões que os inimigos se levantaram contra eles, Deus guardou o seu povo. Deus mandou Moisés voltar e acampar diante das águas do Mar Vermelho. Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó perseguisse o seu povo, e o próprio Deus abriu caminho para o povo passar, porque a intenção de Deus era fazer os egípcios saberem que Ele é o Senhor. O Deus que está no controle de todas as coisas está sempre à disposição dos seus filhos para socorrê-los. É verdade que às vezes o próprio Deus nos permite, ou até nos coloca em situação de risco, mas Ele não nos dá um fardo que nós não podemos carregar. Deus não nos permite passar por situações que sejam maiores do que as nossas forças, e muitas vezes Ele nos leva pelos caminhos mais perigosos, mais estreitos, Ele nos conduz pela situação mais difícil, justamente para mostrar que Ele é o nosso socorro presente na angústia. Se você é filho de Deus, é Deus que protege, é Deus que te guarda, é Deus que te orienta. Os filhos de Deus são assim. Os filhos de Deus, irmãos, eles têm por característica fugir da aparência do mal. Eu quero ler um texto com você que está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. O apóstolo João, ele escreve essa carta que é universal, ou seja, para toda a igreja, para todos os povos de todas as épocas, e ele mostra uma coisa importante em relação às características dos filhos de Deus. Acompanhe comigo a leitura, a partir do versículo 1, diz assim: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Você lembra que eu falei para você no começo da mensagem, que nem todas as pessoas são filhos de Deus? Toda a humanidade é criação,
resultado da obra do Criador. Mas filhos são aqueles que recebem a Cristo, aqueles que creem no Santo Evangelho, aqueles que nasceram de novo, aqueles que acreditam na sua obra expiatória, na redenção que há através do sacrifício de Jesus. Então João está dizendo: olha, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, aqueles que não são filhos de Deus, por isso o mundo, aqueles que são inimigos de Deus, aqueles que andam na inclinação da carne, não nos conhece, porque não conhece a Ele. Agora olha o verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Se ele diz agora somos filhos de Deus, ele está dizendo que no tempo passado não éramos. Agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não é pecado. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. Entenda uma coisa importante para você saber interpretar o texto, e algumas traduções já está até atualizada. Quando ele diz qualquer que peca, ele se refere àquele que vive na prática, aquele que pecou, primeiramente sentiu aquele peso, aquela tristeza profunda, mas então ele erra, e erra, e erra, e erra, a ponto daquilo não o incomodar mais. Ele se acostumou a viver daquele jeito, aquela prática já não o ofende mais, isso se chama iniquidade. Versículo de número 7, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não pratica o pecado. Como assim nascido de Deus? Aquele que de Deus é gerado, aquele que é regenerado, gerado de novo. Você lembra de João 3, quando Nicodemos vai até Jesus e pergunta acerca do reino? Jesus vai dizer para ele: é necessário nascer de novo. Pode um homem entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus disse assim: aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Então, aquele que é nascido de novo, não vive na prática do pecado. Versículo 9, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Ou seja, nisso é manifesto uma evidência dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Os filhos de Deus amam e praticam a justiça. Os filhos do diabo, eles não amam, não praticam a justiça, não amam o seu semelhante. Então, estes não nasceram de novo, estes não são filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles são aqueles que fogem da aparência do mal, fogem do pecado. É isso que João está querendo mostrar, querendo deixar evidente. Então, os filhos de Deus têm por características fugirem da aparência do mal. E aí a gente pode começar aqui, parar e fazer algumas aplicações e então finalizar. Será que como crentes, como filhos de Deus,
como aqueles que receberam a Cristo como Senhor, será que nós vivemos de maneira que agrada a Deus nas nossas relações sociais? E quando eu falo de relações sociais, eu me refiro à igreja, eu me refiro à família, eu me refiro ao trabalho, porque os filhos de Deus têm por característica serem pessoas de bom senso, serem pessoas inteligentes, serem pessoas agradáveis. Será que como filhos de Deus nós somos pacificadores? Ou seja, aquelas pessoas que transmitem paz, que levam paz, que compartilham a paz? Ou será que nós somos os encrenqueiros do bairro? Ou será que nós somos aquelas pessoas que levam os conflitos, as contendas? Os filhos de Deus são pacificadores, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Será que como filhos de Deus, de fato, nós somos guiados pelo Espírito de Deus? Será que consultamos a Deus, a sua santa palavra, para tomarmos as decisões, para fazermos as melhores escolhas? Será que nós pautamos os nossos planos, os nossos projetos, as nossas ambições, de acordo com aquilo que o Senhor revela na sua palavra? Porque é assim que Deus nos guia. Quando Ele vier, João 16, na altura do versículo 13, quando Ele vier, vos guiará em toda a verdade é a palavra. Será que quando vamos comprar, vender, fechar negócios, assinar contratos, nós procuramos saber se aquela é a maneira ideal de proceder? É assim que Ele nos guia. Será que como filhos de Deus, nós realmente fugimos daquilo que é errado, fugimos da aparência do mal? Será que quando erramos, falhamos, nós nos arrependemos a ponto de pedir perdão e abandonar o erro? Ou somos daqueles, como João disse, que se acostuma com o pecado, vive na prática do pecado, já não se ofende mais com aquele mau hábito? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo: qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. E aí, para concluir, qual é o conceito que Deus tem acerca de nós como filhos? Já parou para pensar? Você gostaria de ser pai de você mesmo? Você gostaria de ter um filho como você? Você se orgulha, ou você acha que você transmite a alegria ao pai com o seu comportamento, com as suas escolhas, com aquilo que você é? Esse é o ponto. Eu quero concluir dizendo que Deus pagou um preço muito alto para te fazer filho. E o que o Pai espera de mim, de você, é que venhamos a testemunhar e nos comportarmos como tal, como aqueles que as pessoas olhem e dizem: ali está um filho de Deus, ali está uma filha de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, que a sabedoria de Deus seja de fato evidência na nossa vida, que a pureza de Deus de fato seja evidente em nossa vida, que a santidade de Deus seja de fato uma evidência em nossa vida. Vamos todos ficar de pé, por favor.